Gente, olha só, toda equação do segundo grau, a gente pode dizer que ela tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. O que seria isso? Imagina só, lembra, a parábola ela vai ficar com concavidade virada para cima ou concavidade virada para baixo, de acordo com o valor do meu A. Então, ó, a nível de exemplo, imagina que a gente tem aqui uma função do segundo grau, né? Vamos imaginar que o A dela é positivo, ou seja, o A dela é maior do que zero. Então, o que aconteceria? A gente ia ter uma parábola aqui, ó, com concavidade voltada para cima. Imagine que nesse segundo exemplo aqui a gente tivesse uma parábola com o A negativo, ou seja, com o A menor que zero. Então, a gente ia ter uma parábola com concavidade voltada para baixo. Mas olha só, eu não consigo, no meu desenho ele parou aqui, tá? Mas quando a gente faz uma parábola, é isso aqui, esse desenho representa que ela continua infinitamente, tanto aqui como aqui, tá? Nesse desenho eu não consigo imaginar qual é o valor mais alto possível, o valor máximo dessa minha parábola. Mas quando o meu A está positivo, eu consigo definir que ela tem um ponto de mínimo, ou seja, seria esse ponto aqui embaixo, aqui, olha só. Então esse pontinho aqui embaixo, no meio da simetria aqui certinho da minha parábola, a gente vai ter o ponto de mínimo. Mesma coisa quando a gente tem a parábola virada para baixo. O que acontece? Aqui eu já não tenho mais um ponto de mínimo, porque o mínimo dela é impossível de eu definir, porque ela continua infinitamente aqui, infinitamente aqui. Mas eu consigo definir que ela tem um ponto de máximo aqui em cima, beleza? Então é isso que eu chamo de ponto da parábola, né? Ponto de máximo, e esse aqui também posso dizer que é o ponto de mínimo, beleza? Só que para poder a gente achar esses pontos, a gente tem duas formas. Repara só, sempre que a gente tem um ponto no meu plano cartesiano, eu tenho sempre duas coordenadas. Uma coordenada do x, certo? E uma coordenada do y. Então a gente vai dizer que esse aqui é o x do vértice, porque é o vértice que a gente acha que é o ponto de mínima. E aqui a gente vai dizer que é o y também do vértice, que é o y que a gente acha do ponto de mínimo. Mesma coisa aqui do ponto de máximo, tá? Mesma coisa, x do vértice e o y do vértice, tá? Aí existem duas formulazinhas para a gente poder achar. Primeiro, para a gente poder achar o x vértice, a gente tem que usar a fórmula que é menos b dividido para 2a. E para a gente poder achar o y do vértice, tá? Tem que ser menos o valor do delta dividido para 4a, tá? Lembrando que esse delta aqui não precisa ser um número perfeito, não precisa ser um quadrado perfeito, que dá uma raiz quadrada certinha. Pode ser qualquer número, tá? Às vezes as raízes aqui não vão dar um número certinho, não vai dar um número bonitinho, mas não tem problema. O meu delta pode ser um número meio estranho, tá bom? Olha, então coloquei um exemplo aqui só para a gente poder achar o nosso ponto de máximo ou ponto de mínimo. Primeira coisa, olha só, eu tenho aqui que x ao quadrado menos 4, beleza? f de x é igual a x ao quadrado menos 4. Como é que funciona isso daqui, ó? Primeira coisa que eu vou olhar é se essa minha função ela vai ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Repara só, ela aqui, ó, o a dela é positivo. Se o a é positivo, lembra? Carinha feliz. Se é uma carinha feliz, ela tem um ponto de mínimo. Então, eu já sei que nessa minha função, eu tenho nela um ponto de mínimo. Beleza. Agora, quais são as coordenadas dela? Quem é o x e quem é o y? Então, a primeira coisa, eu vou achar o x do vértice. Como é que eu faço? Menos o b dividido para 2a. Então, vou puxar para cá para a gente ver. O a, o b e o c. Vamos lá. Olhando aqui, o valor do a é o 1. O a é quem fica junto com x ao quadrado. 1 positivo, então não preciso botar sinal. O valor do b é quem fica junto com o x. Como eu não tenho x sozinho aqui, eu vou dizer que o meu valor do b é o 0. E o valor do meu c, o número que fica sozinho, eu vou dizer que é o menos 4. Beleza? Então, ó, achando x vértice, menos o b dividido para 2a. Então, menos o b é 0, então seria menos 0 dividido para 2 vezes o a, então 2 vezes 1. Então, vai ficar menos 0 dividido para 2. 0 dividido para qualquer número é sempre
0, beleza? Então, ó, já achei aqui que o meu x esse meu ponto mínimo vai ser o 0, beleza? Segunda coisa que eu tenho que achar é o y vértice, beleza? Y vértice eu preciso menos o delta dividido para 4a. Repara, aqui, ó, é o delta, então eu vou ter que pegar um cantinho aqui, ó, cantinho qualquer aqui, um rascunho, e fazer o delta. Quem que é o delta mesmo? É b elevado ao quadrado menos o 4ac. Então, delta é b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos o 4, vezes o a, que é 1, e vezes o c, que é menos 4. Então, delta aqui, ó, vai ser, na verdade, 0 sumiu, né? Menos com menos, mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Então, já sei que o meu delta aqui é 16. Então, ó, ficaria aqui menos 16 dividido para 4 vezes o a, então é 4 vezes o 1. Então, ficou menos 16 dividido para 4, menos 16 dividido para 4, vou ter aqui menos 4. Então, ó, beleza. As coordenadas do meu ponto mínimo dessa minha parábola seria 0 e menos 4. E vou fazer um gatilho aqui, tá? Então, ficaria algo parecido com isso aqui, ó. Y e x, né? Teria que aqui seria algo parecido com isso, ó. X vértice, né? X vértice é o 0 e o y vértice é o menos 4. Beleza, gente?